Olá, seja muito bem-vindo a mais um tempo juntos para meditarmos e nos abastecermos e nos alimentarmos da palavra de Deus. Esse é o alimento, porque o Senhor Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. Nós estamos numa série estudando o livro dos Salmos e vendo nesses Salmos a nossa escola de oração. Então convido você hoje a pegar a sua Bíblia e abrir no Salmo 17 e acompanhar comigo a leitura do Salmo 17 e para juntos nós meditarmos e sermos abençoados. Eu vou fazer a leitura na versão NVI, Nova Versão Internacional. Nós lemos assim: Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios, eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Sejam os seus filhos saciados e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Esse é um salmo de Davi, um salmo de súplica, um salmo que nos ensina a orar. Uma oração diante de uma dificuldade, diante de uma situação difícil, que não está na Bíblia apenas para ser uma curiosidade, mas para nos ensinar também a orar. E eu vejo Davi orando aqui com base em três coisas. A maneira como o salmo é organizado, ele baseia a sua oração em pelo menos três grandes temas. Eu vejo isso organizado, ele fazendo assim, do verso 1 a 5, ele ora com base na sua consciência limpa. Ele está dizendo a Deus da sua integridade e dizendo: Senhor, com base nisso eu estou clamando ao Senhor. No verso 6 a 9, então, a parte central do salmo, ele fala do amor de Deus. Ele ora com base no Deus que ouve, que atende a oração, que responde. E do verso 10 a 14, então, ele ora levando em conta a crueldade dos inimigos, da situação difícil que ele está vivendo. E aí o verso 15 vem como um complemento final, falando dessa esperança que ele tem depois de ter orado. E essa estrutura, a gente pode comparar ela, nome técnico, chama quiasmo, né? Mas a gente não precisa usar o nome técnico aqui, porque na verdade uma grande metáfora dessa estrutura é que é um sanduíche. Ele faz um belo de um sanduíche aqui no Salmo 17.
na maneira como ele organiza a poesia desse salmo, que é tanto uma oração como uma canção. Num sanduíche, nessa metáfora, para a gente entender, a primeira parte é a primeira fatia, versos 1 a 5. Primeira fatia. Orar com base numa consciência limpa. Depois vem a segunda fatia, lá no final, verso 10 a 14. Orar levando em conta a crueldade dos inimigos. E aí tem o recheio, que é o grande amor de Deus, a graça, a misericórdia, o Deus que responde, o Deus que inclina os ouvidos, o Deus que ouve a oração. E eu não sei você, mas em todo sanduíche o que eu mais gosto é o recheio. O recheio é o mais importante do sanduíche. Então vamos ver rapidamente aqui nesse salmo como que ele organizou e como que a gente pode aprender a orar diante de situações difíceis também, como Davi orou no Salmo 17. A primeira fatia, ou seja, a primeira parte do salmo, são os versos 1 a 5. Orar com uma consciência limpa. Ele ora: ouve, Senhor, a minha justa queixa. Atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Olha, Senhor, faz justiça. Ele ora com base na sua integridade. Ele clama no verso 3. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará. Ele não ia falar mentiras, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios, pelo que o Senhor diz, eu evitei os caminhos do violento. Os meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregaram. O que Davi está falando aqui? Ele está falando que ele não peca como ser humano? Não. Longe disso. Mas ele está afirmando que nessa situação, em que ele está sendo acusado falsamente, ele tem as suas mãos limpas, o seu coração puro, a sua consciência limpa. Não está dizendo que ele não peca como um ser humano, ele está dizendo que naquela situação onde ele está sendo acusado, ele é inocente. Ele não foi corrupto como um rei, como um governante. Ele não mentiu para o seu povo, ele não aceitou os subornos. Ele não fez aquilo que ele está sendo acusado de que ele fez. Mas, então ele vai para Deus com essa consciência limpa, mesmo sofrendo essa acusação falsa dos seus inimigos. E é muito importante nós sabermos que precisamos orar com uma consciência limpa. Como que a gente mantém a consciência limpa? Como que a gente mantém a consciência sempre limpa? Primeiro, fazendo a coisa certa. Simples assim. E se nós fôssemos capazes de fazer sempre a coisa certa, seria o único item dessa lista. Faça sempre a coisa certa. Mas o segundo e muito importante é, quando você não fizer a coisa certa, arrependa-se imediatamente. Corra para Deus e seja sincero e seja honesto a respeito da sua prática, da sua vida. Abra o seu coração, seja completamente aberto diante de Deus. Para manter uma consciência limpa, precisamos fazer a coisa certa, não pecar deliberadamente, mas quando não fizermos a coisa certa, é pedir para que o Senhor limpe a nossa consciência. Limpe, purifique. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos dar um novo desejo, novos gostos, uma nova orientação para a vida, uma nova vida para cada um de nós. Então, faça a coisa certa. Quando não fizer a coisa certa, arrependa-se diante de Deus. E aí a gente tem a consciência limpa. A consciência limpa porque ela é uma consciência purificada. Ela não é limpa por conta do nosso próprio mérito. Ela é limpa porque nós somos perdoados. Ela é limpa porque nós somos purificados. E aí nós podemos clamar diante de Deus. Então, se você precisa orar, e talvez a sua consciência está te acusando, não é que você vai deixar de orar. Não, é que, na verdade, você vai transformar essa oração numa oração de arrependimento. Numa oração de busca do perdão e da purificação do Senhor. E aí nós vamos para a segunda fatia. A segunda fatia, lá no final, dos versos 10 a 14, Davi leva em conta e ele leva diante de Deus a maldade e a crueldade dos inimigos.
Ele começa, na verdade, falando no verso 9, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível, eles têm um coração duro, eles falam com arrogância e falam contra o Senhor, são hostis, são rebeldes, eles me seguem os passos, já me cercam, seus olhos estão atentos, prontos para me derrubar, são como um leão ávido pela presa, como um leão forte, agachado na emboscada. Olha essa imagem que Davi traz. Imagina você ter que passar num lugar que tem um leão ávido pela presa, agachado, pronto para dar o bote. Preparando uma emboscada. E aí ele clama ao Senhor diante disso. Ele também não foge da oração. A consciência não o afasta da oração, o leva para a oração. E a crueldade dos inimigos também não o afasta da oração, mas o leva para a oração. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada livra-me dos ímpios. Faz justiça, Senhor. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim. De homens deste mundo cuja recompensa está nesta vida. Isso é realmente muito especial a gente entender. Pessoas de coração duro que cruzam o nosso caminho, pessoas que não estão nem aí para o que é certo, errado, para a lei de Deus, pessoas que riem, fazem pouco caso da piedade, da compaixão, de virtudes, pessoas que fazem o que for preciso agora para serem felizes, aqui, agora. Essas pessoas, nós não podemos ser ingênuos. O Salmo diz que elas são perigosas. São como um leão agachado para emboscada. E a gente encontra essas pessoas em vários contextos na vida. E quando alguém vive sem Deus, essa é a grande verdade. Quando alguém vive sem Deus, quando alguém vive só para si mesmo, quando alguém vive só para si mesmo, vai ser sempre às custas de outras pessoas. Quando alguém vive só para si mesmo, essa vida vai ser sempre às custas de outras pessoas. Essa vida vai sempre machucar, vai sempre ferir, vai sempre prejudicar outras pessoas. E aí, Davi sabe que esse mundo é cruel. Davi não é ingênuo. Ele sabe que esse mundo é cruel, ele sabe que ele tem esse tipo de pessoas ao seu redor, mas ele não perde a esperança, ele leva isso diante de Deus. Essa oração do Salmo, do verso 14. Senhor, com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim. De homens deste mundo, cuja recompensa está nessa vida. E eles já estão ganhando essa recompensa, né? A palavra de Deus diz. E aí, a gente tem essas duas fatias. Eu quero que você entenda a oração com base, todas elas confiando na justiça de Deus. A minha consciência é limpa por conta da justiça de Deus, porque eu sou perdoado e purificado. A justiça de Deus também é executada, e eu confio na justiça de Deus contra os inimigos, contra a crueldade desse mundo, contra as pessoas que tentam me prejudicar, contra pessoas que estão se levantando contra mim. Eu não vou responder a elas, eu não vou me vingar. O Senhor cuida disso por mim. Então eu oro com base nisso. Eu oro com base na minha consciência, eu oro com base... Porque o mundo é cruel, eu preciso orar. Não vou dar conta, eu não vou sobreviver nesse mundo sem oração. Mas aí a gente chega, eu quero falar com você do recheio, do centro do Salmo, que são os versos 6, quando a gente lê assim: eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. A palavra de Deus diz que quem quer agradar a Deus precisa crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Se você quer agradar a Deus, você precisa ter fé. Você precisa crer, não somente que Ele existe, mas que Ele recompensa aqueles que o buscam, que a sua oração é de fato ouvida. Nós buscamos a Deus como filhos. Essa é a nossa identidade. Muitas vezes a nossa oração ela é parecida com o ensaio do discurso que o filho mais novo teve quando ele estava lá na terra distante. Quando ele ia dizer para o pai: Pai, me trata, não me precisa me tratar como filho, mas me trata como um dos teus empregados. E a gente às vezes chega na oração cheio de dedos, cheio de não me toque, cheio de pisando em ovos para com Deus,
sem acreditar, sem confiar que nós somos filhos. E se nós somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Tudo que é de Jesus, o Pai dá para nós por meio do Filho, por meio de Jesus. O amor, a aceitação que Jesus tem diante do Pai, o acesso ao trono, nós temos por meio de Jesus. A palavra de Deus diz que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Portanto, queridos, é importante a gente orar com base na nossa identidade de filhos, acreditando no amor de Deus. Ele fala no verso 7, mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos, essa expressão que é cantada em prosa e verso, né? O favorito, o amado, o protegido de Deus, a menina dos olhos de Deus. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Como é precioso o amor de Deus. Nós precisamos orar, sim, levando em conta uma consciência limpa, levando em conta a crueldade desse mundo e dos inimigos, mas a base da nossa oração, de uma vida que vai florescer, é conhecer, é compreender, é mergulhar no amor de Deus. Diz o verso 7, mostra a maravilha do teu amor. Em Cristo, Deus já nos enxerga filhos perfeitos, e nós podemos orar como filhos amados. O Senhor nos ensina a orar, e a palavra, o adjetivo que o Senhor Jesus nos ensinou a orar foi chamar Deus de Pai, de Abba, de Paizinho. Então, que nós possamos orar como um filho pede ao Pai. A gente lê lá em Lucas, será que algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. A maior bênção que Deus pode te dar é Ele mesmo, é a presença do seu Espírito. Por isso peça de forma simples, confiante no amor de Deus, como uma criança está pedindo um pão para o Pai. É claro que o Pai não vai negar, é claro que o Pai vai dar o que é melhor, e se Ele negar, significa que Ele deu o melhor. O Espírito de Deus nos torna filhos de Deus, e pelo Espírito de Deus nós temos o poder para clamar Pai, Abba, Paizinho. Esse Espírito de Deus é que vai dar para mim e para você a confiança no amor de Deus. Para que o amor de Deus deixe de ser apenas uma ideia e se torne um fato transformador na nossa vida. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5,8. Eu amo esse verso. Porque fala de prova, de fato. Amor de Deus é concreto, é objetivo, é revelado em Jesus de maneira plena. E é aplicado a nós por meio do Espírito, que está em nós, nos ensinando a ter essa confiança de filhos e filhas. Então, na fé nele, peça primeiro pelo Espírito de Deus, porque é isso que Deus quer nos dar em primeiro lugar. Então, como orar? Como orar? Ore para que você não se importe tanto com o que os outros estão fazendo e falando contra você, o que os outros estão pensando contra você. Ore até mesmo para que você não se importe nem com o que você pense sobre você. Isso fique menor diante do que Deus pensa sobre você. Ele vê em você Jesus. Eu acho maravilhoso como Paulo entendeu isso. Ele descreve isso lá na carta aos Filipenses, que ele fala que tudo aquilo que ele considerava ganho na vida dele, o fato dele ser judeu, o fato dele ser hebreu, fariseu, conhecedor da lei, tudo isso ele considerou perda. E ele exagera não, ele usa a palavra forte, mas certa. Eu considero isso lixo, esterco, comparado
com a magnitude de ganhar Cristo. Eu perdi todas as coisas e as considero lixo para ganhar Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Lembre-se sempre, pregue isso para si mesmo. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Ele nos olha através das lentes de Jesus Cristo, do Filho. Por isso Ele vê beleza. Ele se alegra com a obra que Cristo está fazendo em nós. Sabe aquele dito que todo mundo já ouviu, ou talvez disse até, Deus me ama como eu sou. Ah, Deus me ama como eu sou. Eu prefiro uma outra versão, eu prefiro Deus me ama como Cristo é. Porque quando Ele me ama como Cristo é, e na verdade eu estou entendendo que Ele está me vendo pelas lentes de Cristo, e pela obra de Cristo, eu estou de fato me tornando como Cristo é. Ele já me ama por causa de Cristo, como Cristo é perfeito. E não somente Ele vai me deixar do jeito que eu sou. Ele também vai me transformar exatamente no que Cristo é, até o dia final. Paulo também fala isso aos Filipenses. Eu estou convencido de que Deus vai completar a obra que Ele começou em cada um de nós até o dia de Cristo Jesus. E aí a gente chega no molho do sanduíche. Vamos chamar assim o verso 15. Porque temos a primeira fatia, a segunda fatia, o recheio. O verso 15 para mim é o molho que dá o gosto final em tudo. Ele fala, quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Ele estava falando exatamente depois do verso 14, de pessoas que buscam a sua recompensa nessa vida. E aí ele fala, mas quanto a mim não. Quanto a mim eu vou saber esperar, porque a minha recompensa é o Senhor. Eu vou ficar satisfeito ao ver a tua semelhança. Ao ver o Senhor face a face, eu vou ver a tua face e eu vou me tornar como o Senhor é. Um dia nós vamos ver o Senhor e nós vamos também ser perfeitos como Ele é. Enquanto os homens cruéis dessa vida vão buscar recompensa somente aqui, a nossa recompensa é o Senhor. A nossa recompensa é o amor infinito de Deus. E esse amor é que nos vai dar a satisfação que vai durar para sempre. Então, descanse nisso. O molho desse sanduíche, ou seja, o tom dessa oração é uma oração de descanso, de confiança. Que no final de tudo, nós estaremos com Deus. Que a ressurreição final, nós estaremos para sempre com o Senhor. E a ressurreição de Jesus já é a garantia de que essas coisas vão acontecer. E que no fim, vamos viver com o Senhor para sempre. E todas as nossas feridas serão curadas. E não vai importar quem nos agrediu, quem falou mal de nós, ou até mesmo os nossos pecados, porque eles vão ter sido perdoados. Eles já foram perdoados em Cristo por causa da sua obra na cruz. Eles foram trabalhados num processo de santificação, na obra do Espírito nas nossas vidas. E agora nós confiamos que estaremos num dia em que estaremos livres até mesmo da presença e da menção do pecado. Que Deus nos abençoe, que a gente possa refletir sobre isso. A minha aplicação prática para você é reler esse salmo e pense numa pergunta. Qual é a motivação mais importante que eu tenho para orar nesse momento? E aí você pode pensar na primeira fatia, que é a orar com base na sua consciência, sua integridade. Talvez você está enfrentando situações em que pessoas estão falando mal de você, falando mentiras. Talvez seja a outra fatia, que é o que mais está se destacando nesse momento da sua vida, a crueldade dos inimigos, ou não somente pessoas, mas a crueldade das situações, a dificuldade da vida, a dureza das circunstâncias, como por exemplo na pandemia, nas crises econômicas que estamos enfrentando. Muitos de nós. Ou talvez o que você precisa mais mergulhar é o amor de Deus, é no recheio. E é isso que Deus está te convidando a conhecer o seu amor, a orar, mostra a maravilha do teu amor. Eu quero orar como filho,
Eu quero entender que história é essa de que o Senhor me protege como a menina dos teus olhos, que o Senhor me esconde à sombra das tuas asas, que o Senhor guarda aqueles que buscam proteção em ti, que o Senhor de fato ouve a nossa oração. E seja qual for esse momento de vida, lembre-se do molho do sanduíche, lembre-se do verso 15, a esperança final apontada para aquele dia que nós veremos a face de Deus e que ficaremos satisfeitos ao vermos como Ele é e a também sermos transformados à sua imagem e semelhança naquele dia, então de forma completa e final. Destaque isso aí, compartilhe com uma mesa de comunhão aquilo que mais chamou a sua atenção nesse salmo. Um abraço, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue te fortalecendo e vamos juntos nessa caminhada, porque Deus sempre nos alimenta com a sua palavra.